A ação da cruz. Diga, a ação da cruz. Jesus, ele morreu na cruz. A Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia. Por que ele fez isso? Ele era da esquerda? Não. Era um louco revolucionário? Não. Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia para que Cristo fosse formado em nós. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem, ele era perfeito, como perfeito é o nosso Deus. Quando Deus disse, Adão, não come desse fruto, era porque Deus não queria que ele se contaminasse com o mal, porque ele era bom. Ele era perfeito como Deus. A Bíblia diz que Deus ia estar com Adão todos os dias. Mas infelizmente, o homem deu ouvido à serpente, a Satanás. E aí o homem ficou desconfigurado. Ele perdeu o caráter de Cristo. Ele se contaminou com o pecado. Ele deixou de ser parecido com Deus. Aí aparece a figura maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Não é que aparece, ele se manifesta nesse momento. Porque o Senhor Jesus Cristo está desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quando o Senhor Deus diz, façamos, ali já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade trabalhando. Deus nunca trabalha sozinho. Por isso que eu falo que juntos nós somos mais fortes. Nunca tente fazer nada sozinho, porque você nunca vai ser grande. Se você quer ser grande, você precisa de ajuda de outros. Deus, o todo soberano, não faz nada sozinho. Jesus veio ao mundo. Ele poderia mudar a história do mundo sozinho. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Mas Ele escolheu 12 homens, falhos, pecadores e mortais como eu e você. Ele também não escolheu só um, o melhor. Ele trabalhou com os 12. E quando um se enforcou, os outros 11 se encarregaram de levantar mais um, para completar o número profético, 12, apostólico. Então preste atenção. O que o Senhor espera? O Senhor espera que Cristo seja formado em nós. Por que estamos na igreja? Por que viemos à igreja? Por que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo? Por que cremos na palavra de Deus? Por quê? Por que você vem à igreja? Tem muita gente legal, só por isso. O ambiente é gostoso, todo mundo educado, uma música bacana, um ambiente maravilhoso, eu me sinto aceito. Por que você vem à igreja? Então vamos à palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 19. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O evangelho é isso, gente. O evangelho é Cristo ser formado em você outra vez. Outra vez. Por que outra vez, pastor? Porque lá o primeiro Adão, que representava nós, ele era como Cristo é. Ele era como Deus é. Mas o pecado entrou por Adão. E agora vem o segundo Adão nos regenerar, nos restaurar e nos fazer novamente como ele é. Por isso que Pedro vai escreve, a igreja diz assim: sede santo, porque ele é santo. Sem santidade, ou seja, sem ser como ele é, ninguém verá a Deus. Então preste atenção. Ser cristão não é só vir à igreja. Ser cristão não é ter uma carteirinha de membro. Ser cristão não é fazer parte do ministério de música da igreja. Ser cristão não é ter um título de pastor. Ser cristão não é servir voluntariamente na igreja. Ser cristão não é simplesmente ser dizimista, ofertante, primiciante. Eu conheço pessoas que não são evangélicos e são dizimistas. São ofertantes. Ser cristão é até que Cristo seja formado em vós. Isso é ser cristão. É o seu caráter ser como é o caráter de Deus. Por isso que eu falo da excelência. Por isso que eu falo da pontualidade.
Por isso que eu falo de você glorificar o nome de Deus através do seu serviço. No texto que nós lemos em Gálatas 4:19, Paulo ele fala que ele usa a figura de um parto para jogar luz sobre o processo que Deus desenvolve na vida de todo cristão. É um processo. Trata-se de um processo meticuloso, envolve espera. Assim como a mãe aguarda a chegada do filho após os meses de gestação, devemos ressaltar que também se trata de um processo investido de dores e perpétuo incômodo, até então que atinjamos o seu estágio final, o qual Paulo deixa muito bem claro: até ser Cristo formado em vós. Dói. Graça sobre graça. Mas essa graça teve um preço para ele. Ele pagou um preço por amor a você. Por causa da sua família, ele morreu na cruz. Porque você não cuidou bem do seu filho e deixou ele para o mundo das drogas, Jesus morreu na cruz para resgatar o seu filho das drogas, para libertar o seu marido do álcool, para te dar uma família, para você fazer de você uma dona do lar, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Ele morreu na cruz do Calvário, até que Cristo seja formado em vós. Isso é evangelho. Ser cristão não é só colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir à igreja. É muito mais que isso. Este processo surge como um amanhecer luminoso sobre algumas perguntas que talvez você nunca questionou. Algumas perguntas que talvez você nunca fez. Por exemplo, por que existe uma igreja? Por que existe uma igreja? Alguns acham que igreja existe para arrecadar dinheiro, para sustentar pastor. Alguns acham isso. Alguns que estão aqui até achavam que o pastor é ladrão. Depois veio para a igreja e descobriu que não é nada disso. Alguns acham que igreja é só para encher linguiça, fazer barulho, povo louco, parece que Deus é surdo. 30 segundos dando glória a Deus, gritando igual louco. É porque eles não sabem como era a nossa vida e como é hoje. Eles não sabem o que Cristo fez na nossa vida. Por que existe igreja? Porque sou membro de uma igreja cristã. Por quê? Alguns não entendem isso e até saem da igreja. Diz: não, eu vou ser crente em casa. Não existe isso. Eu não preciso ir à igreja para ser crente. Mentira do diabo. Para ser crente eu não preciso ir a uma igreja. Qual é o processo de Deus em nós? Uma outra pergunta. Qual o processo de Deus em nós? Tudo que você vai fazer na vida, você tem que perguntar o porquê. Lá na empresa, alguém manda você trabalhar no maquinário, desenvolver um produto, você tem que perguntar: por que eu tenho que fazer isso? Porque se você descobrir o porquê, você está mais próximo da excelência. Você vai fazer com mais qualidade. Você não é papagaio. Você não pode ser só um repetidor, um marionete. Você tem que perguntar o porquê. Alguém diz: eu gostaria de conversar com você tal hora. Por quê? Qual o assunto? Por quê? Qual é o processo de Deus em nós? Você precisa entender esse processo. Porque se você não entender o processo, você não vai conseguir aceitar e suportar parte desse processo, que é doloroso. Ser crente não é fácil, gente. Ser crente não é tão simples assim, não. Tem um preço a pagar. Então preste atenção. Qual é o processo de Deus em nós? Eu vou explicar qual é esse processo. Se fomos salvos por Jesus, por que então ainda temos de permanecer aqui sofrendo, enfrentando essas lutas e essas batalhas? Preste atenção. Se você acha que nossa estada na terra está ligada apenas à questão do evangelismo, seu pensamento não está nada completo. Deus tem uma obra muito extensa a realizar em cada um de nós, antes que sejamos levados daqui. Antes que sejamos levados daqui. Todo o processo de Deus após a nossa conversão visa somente uma coisa. Anote isso. Escreva. Todo o processo de Deus, escreva. Por favor, escreva. Você está na escola.
Todo o processo de Deus, após a nossa conversão, visa somente uma coisa. Escreveu? Agora eu vou te falar que coisa é essa. Todo o processo de Deus, após a nossa conversão, visa somente uma coisa. Que coisa é essa, pastor? A formação de Cristo em nós. Vamos falar juntos? A formação de Cristo em nós. No 3, 1, 2, 3. Aí em alguns momentos Satanás vai dizer: mas você é bobo. Que para o mundo parece ser bobo, mas a gente sabe onde nós queremos chegar. A gente sabe onde queremos chegar. E se não aceitarmos o processo dele ser formado em nós, nós não vamos chegar lá. Fala para a pessoa que está ao seu lado: se ele não for formado em você, você não vai chegar lá. Ô pastor, não sabia. Estou te falando agora. Se você não se tornar parecido com Cristo, você não chega lá. Porque só chega lá quem é parecido com Ele. Então preste muito bem atenção. Embora doloroso, devemos reconhecer que este processo é muito lindo, mas demanda tempo. Não acontece da noite para o dia. Nós precisamos entender isso. Tem gente que desiste do evangelho porque não entende o processo. Nós vivemos numa geração do fast food, do aqui e agora. Geração micro-ondas. Tudo muito rápido. Lembra quando surgiu as escadas rolantes? Você dizia: que maravilha. Você parava ali e esperava chegar lá. Hoje você sobe na escada rolante e corre ainda em cima dela. Lembra quando o micro-ondas saiu? Puxa, que maravilha. Chega em casa, pastor, 1 minuto já esquenta a comida. Hoje você põe 30 segundos e você fica: meu Deus, quase abre a porta já do micro-ondas. É assim ou não é? Mas no evangelho não é assim não. No evangelho não tem escada rolante. Vida espiritual não existe micro-ondas. Tem que passar pelo processo. Tem que ser um modo tradicional de fazer a coisa ainda. Tem que bater a massa. Não tem massa pronta para a vida espiritual. Não tem massa pronta. Pastor, eu vou lá no mercado espiritual e eu compro a caixinha de vida espiritual pronta. Não existe isso. Lembra da caixinha de promessa? Mamão com açúcar, caixinha de promessa. É só para inglês ver. A vida não é só promessas. E para que as promessas se cumpram, tem que pagar um preço. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso é uma promessa, mas você tem que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Uma promessa, mas você tem que crer e ser batizado. Se você quer ser salvo, mas não quer compromisso com Deus, não vai ser salvo. Então toda promessa existe um processo. Você tem que pagar um preço para que essa promessa se cumpra na sua vida. Algumas pessoas não entendem isso, abrem a Bíblia no Salmo 91 e coloca lá no comércio, coloca no criado mudo, coloca na estante de casa e acha que todos os seus problemas serão resolvidos porque está aberto no Salmo 91. Não, tem um processo, velho. Aquele que habita no esconderijo vai se cumprir se você estiver escondidinho debaixo do abrigo dele. Se você separar um tempo a sós com ele todo dia. Você levanta igual um maluco, atrasado, não fala com Deus, só lembra dele quando alguma coisa dá errado. E você quer que o Altíssimo cuide de você? Você pega o seu salário, come todinho. E tem mês que você não lembra nem do dízimo. Você só lembra de Deus e diz que vai ser fiel quando a coisa aperta. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa, não fica em crise de ansiedade. Descansa. Faz assim, ó. Descansar. Descansa. A sombra do Todo-Poderoso. Versículo 2. Pode dizer ao Senhor. Esse pode. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. 3. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Mas no versículo 1, você já fez dele o seu abrigo.
Você já descansou nele. É um processo. Você está mergulhando no rio dele. Você tem sede dele. A programação dele está na sua agenda. Não tem ninguém mais importante do que ele na sua vida. Você vem para a presença dele, nem que seja a pé, nem que seja debaixo de chuva, nem que seja resfriado. Aqui tem muitas mulheres que trabalham no mercado corporativo. Quando chega a sua época de menstruação, com cólica forte ou sem cólica forte, você vai para o emprego. Você não dá justificativa lá e você diz: ô patrão, eu não vim hoje porque estava com uma cólica muito forte. Não, você vai. Com resfriado ou sem resfriado, você vai. Uma irmã outro dia disse assim: pastor, eu estou mal com essa gripe, mas eu tive que hoje ir lá na empresa tirar umas notas. Tem que ir. E por que para a presença de Deus a gente dá desculpa? Por quê? Pelo dinheiro a gente dá a vida, e para estar na presença dele não. Então preste muito bem atenção, meus amados. É um processo. Nós estamos aqui aprendendo. Jesus disse, e João escreveu, João 10:9, diz assim: eu sou a porta. Ele é o quê? A porta. Você tem que passar por ela. Mas por outro lado, ele também é o caminho. Evangelho de João 14:6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Essa declaração de Jesus, em João 14:6, estava ligada a algo muito familiar na vida de qualquer judeu. Ele está falando aqui para o povo judeu. É a questão do tabernáculo. Havia 3 compartimentos, preste atenção. Havia 3 compartimentos no tabernáculo. Quantos compartimentos existiam? 3. Se você nunca foi ao templo de Salomão, vá lá, faça um tour. Vai lá no templo de Salomão conhecer. Vale a pena, já que você nunca foi a Israel, mas você vai em nome de Jesus. Há 3 compartimentos. O caminho era o nome da primeira porta, que dava acesso ao átrio. A verdade era o nome da porta seguinte, que ligava o átrio ao lugar do santo tabernáculo. E a última porta era chamada de vida. Essa era a porta que dava acesso ao local mais íntimo da tenda, o santíssimo lugar. Jesus diz: eu sou a porta. O judeu entende. Ele diz: eu sou o caminho e eu sou a vida. Aí o judeu entende: ninguém pode chegar a Deus se não for por ele. Nós precisamos entender isso, gente. A gente está querendo chegar lá por outros caminhos, por algumas vielas da vida espiritual. Nós estamos buscando atalhos. A gente está querendo aplausos. Nós estamos cheios de mimimi. Nós estamos querendo ser bem recebidos e ouvir coisas que nos agradem. Não, existe um processo. O tabernáculo é também uma figura da vida cristã. Vamos ler Hebreus, capítulo 8, versículo 5. Hebreus 8:5. Foi mostrado, ou melhor, Hebreus 8:5. Eles servem no santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O tabernáculo que existia em Israel, construído por mãos humanas, a Bíblia diz que era uma sombra do tabernáculo que viria. Que tabernáculo é esse? Jesus Cristo. Ele diz: eles servem no santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Jesus ia descer no Novo Testamento. Ele desceu, ele está aqui entre nós, ele habita em você. Ele morreu na cruz, ressuscitou o 3º dia. Para quê? Até que Cristo seja formado em vós. Deus já mostrava que iniciaria em nós uma obra processual, indicando que não apenas deveríamos obter salvação, mas também desenvolvê-la, como Paulo deixa claro em Filipenses 2:12. Olha o que diz Filipenses 2:12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então preste atenção, aqui tem um ensinamento muito lindo. Você veio à igreja, na hora do apelo você entregou a vida para Jesus, você levantou a mão. Você foi na célula, você disse: eu quero Jesus.
Agora eu sou salvo. Começou um processo. Agora você vai desenvolver a sua salvação. Como disse a Rê Camargo aqui, Ele me salva todo dia. É um processo. Daqui a pouquinho Ele vai me lembrar alguma coisa que eu preciso melhorar. Eu tenho que deixar. Amanhã Ele me lembra outra coisa e diz: Isaac, você precisa melhorar nesse quesito aqui. Vai doer, mas é necessário. Eu tenho que deixar Ele mudar. Depois de amanhã Ele disse: Isaac, você vai ter que ir lá e pedir perdão para o Leizinho, para o Sidney. Eu vou ter que ir lá, pá. Ainda que eu diga: pastor, Deus, mas foi ele que pisou na bola. Foi: pois é, isso é cristianismo. Ele pisou na bola, você está na razão. Então você vai lá porque você se sente melhor do que ele, mais santo do que ele. Então você vai suportar o fraco. Isso é evangelho, velho. Se pedirem que você ande 1 milha, a Bíblia diz que você deve andar 2. Se pedirem a sua túnica, dê logo a capa, vamos lá. E vice-versa. Isso é evangelho. Parar de vir na igreja porque alguém falou alguma besteira, falou mal, você vai ter que morrer. Porque enquanto você viver, vão falar mal de você. Sabe no dia que vão falar bem? No dia que você morrer. Você pode até ser o pior bandido dessa terra. Você pode ter sido o pior político, o pior profissional, o pior crente. Você vai virar santo no dia que você morrer. Enquanto você estiver vivo, e principalmente se você alcançar o sucesso, pode ficar preparado que vão falar mal de você. Você vai parar de vir na igreja porque alguém disse, falou. Para disso. Eu vou amar essa pessoa que falou, porque talvez ela até tenha razão, só que ela não sabe que Jesus já mudou a minha vida. Conta a história de um evangelista americano, um pastor que foi crescendo, e aí a imprensa começou a inventar coisa, e um jornalista muito famoso escreveu uma carta e disse assim: olha, se você não fizer tal coisa, eu vou publicar isso aqui nos jornais. Aí o pastor respondeu e disse assim: pode escrever, porque o que você está falando nessa carta contra mim, você não está falando nem um terço. Eu era pior do que isso, só que você não sabe. Jesus já me libertou. Fala para a pessoa que está ao seu lado: as coisas ruins que você sabe a meu respeito não é nada. Se você soubesse tudo, você ia cair morto aí. Você ia cair morto. Só que tem um detalhe: o meu Deus já jogou tudo no mar do esquecimento, porque eu me arrependi. Eu já abandonei. Eu já vi algumas pessoas se meterem em alguma situação, alguma coisa que pastor resolve e tal. Pastor, mas a Jaque, isso. Rapaz, mas você não estava na sala quando estava lá eu, minha esposa e a Jaque, resolvemos a pendência, está tudo certo. Você está se metendo numa coisa que você não sabe. Você está entendendo? Deixa eu te falar, na minha vida com Deus, só eu e Ele sabe. E tem coisa que nem eu sei, só Ele nem deixa eu saber. Isso aqui eu vou já mudar na vida do Isaac, porque se ele souber, ele pode até desistir da caminhada. Mas como eu sou tão misericordioso, já mudei aqui. Segue, Isaac. Sabe aquela coisa da criança, que você deixa a criança fazer gol para ela entender que ela ganhou? Você tem muito mais força que a criança, mas você faz de conta que você é fraco para ela vencer. E ela diz: uau, venci o pai, venci a mãe. Pois é, Deus faz isso também. Às vezes Ele deixa você se sentir um pouquinho. Misericórdia dEle, graça sobre graça. Então, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É um processo, gente. Você que está nos assistindo pela internet, que de repente não vem ou não vai a nenhuma outra igreja, porque teve uma decepção, e você agora acompanha da internet, você é bobo, você está perdendo a oportunidade de se envolver no corpo de Cristo, de crescer, de amadurecer, até que Cristo seja formado em você. Você sozinho, Cristo nunca vai ser formado em você, porque você precisa ser confrontado, você precisa ser trabalhado, pessoas precisam falar mal de você, pessoas precisam pisar no seu calo, pessoas precisam te confrontar, para você ver se Cristo está sendo formado em você. Saia da sua casa, vá para uma célula, se envolva na igreja, se misture no meio do povo e deixa Cristo ser formado em você.
É fácil ficar no redemoinho. É fácil ficar no isolamento. É simples. Não se envolver com ninguém. Eu quero ver se você é crente quando pisam no seu calo, quando falam mal de você, quando te caluniam, quando falam mentiras a teu respeito. É aí que você vai ver se Cristo realmente está sendo formado em você. É igual paciência. Tem gente que ora assim e diz: Deus, me dá paciência de Jó. Você não sabe o que você está pedindo. Como que vai saber se você realmente está recebendo paciência? Quando você enfrentar situações que tire a sua paciência. Aí você vai descobrir. Como que você vai descobrir se a vacina contra a Covid funcionou? Se você tiver contato com pessoas contaminadas e você não for contaminado. Se você toma vacina e nunca se relaciona, fica em casa, não sai, porque com medo de pegar, você nunca vai saber se a sua imunidade está alta. Quem está me entendendo diz amém. Como que você vai saber se Deus está te usando? Quando você age pela fé. Você ministra a cura e Deus cura. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho uma unção de cura, mas você nunca ora por cura, como que você vai saber? Então preste muito bem atenção, gente. Vamos desenvolver a nossa salvação. Vamos lá para o meio do perdido. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos para a célula. Vamos nos relacionar. Vamos nos envolver. Está aí a conferência. Na hora do intervalo não vai embora não. Por mais que você more do lado, fica aqui. Tem um dito popular que diz: você quer conhecer alguém? Coma 1 quilo de sal juntos. Então vamos conversar. Senta aqui. Eu vou fazer amizade com você. Eu quero ver se você é de Deus. E eu quero ver se Deus está sendo formado em mim. A Bíblia diz: assim como o ferro afia um ferro, o homem afia outro homem. Se você quer que Cristo seja formado em você, mas você não quer se relacionar com outras pessoas, você nunca vai saber. Quem está me entendendo diz amém. Vamos caminhar para o final. Ao atravessar a porta do caminho, e neste caso entrar no átrio, a primeira coisa que se via era o altar do sacrifício, um altar de cobre, onde os animais eram mortos para a expiação dos pecados da nação israelita. Em seguida vinha um lugar santo e finalmente o santo dos santos. O que isso significa, pastor? Isso significa exatamente isso. O altar é lugar de morte. Entregar a vida para Jesus é morrer para você mesmo. É mesmo? Ué. É morrer para você mesmo e agora viver para Cristo. O que disse o apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor. Então preste atenção. No Calvário, Jesus estava sendo morto no altar do sacrifício. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 31. Todos os dias, disse o apóstolo Paulo, enfrento a morte. Ser cristão é enfrentar a morte todos os dias. A morte do nosso eu, do nosso egocentrismo, a morte da avareza, a morte da miséria, a morte do ódio, a morte da falta de perdão, a morte da nossa miserabilidade. É morrer. Espírito altivo. Jesus disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos aprender com Jesus. Todo o processo da vida cristã começa com a morte. Guarde esse conceito aí, escreva. Todo o processo da vida cristã começa com a morte. Pastor, eu quero dançar. Então você vai ter que morrer para você. Ué. Porque se você só quiser dançar para você, você vai querer sempre estar na frente, aparecer, aplausos, elogio. Agora, se você morrer para você, podem te colocar lá atrás. Podem pedir para você dançar aqui atrás dessa parede. Aqui atrás tem um corredor. Se você está dançando para Deus, você vai dançar lá atrás, se mandarem.
Se colocar você na escala, glória a Deus. Se não colocar, glória a Deus. Se mandaram você fazer e te aplaudiram, glória a Deus. Se não mandaram, também glória a Deus. Irmãos, a gente precisa crescer, amadurecer. A mulher fala uma coisa que o marido não gosta, ele vai dormir na sala. Diz que vai voltar para a casa da mãe. O patrão pega no pé, ele pede as contas, não volta no dia seguinte, a família fica passando necessidade. O pastor faz o confronto, prega mais pesado, para Cristo ser formado em vós. Ele diz, eu vou mudar de igreja. Alguém que nem vem à igreja, fala uma besteira para ele, e diz que alguém da igreja falou, ele não aparece mais na igreja. Mas, irmão, cresce, velho. Até que Cristo seja formado em vós. Todo o processo da vida cristã começa com a morte, morrer. Temos uma natureza que precisa morrer. E a maneira mais segura para isso acontecer é estando no altar todos os dias, queimando o tempo todo. Vai doer, fogo dói, mas não há outro caminho para se obter a vida de Deus. Ela não vem senão pela morte. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E esse também é o nosso caminho. Todo o processo que aconteceu na vida do Senhor, ouça isso, escreva. Por favor, escreva. Todo o processo que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo, quando veio aqui em carne, é o mesmo pelo qual todos os cristãos devem passar para chegar aos céus. Você tem que morrer. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A imagem de Cristo tem que ser formada em você. Você tem que se tornar parecido com Cristo. E para nós terminarmos, Provérbios 25, 4. Quando se retira a escória da prata, nesta você tem o material para o ourives. Ele é o ourives. Nós somos a prata. E ele precisa tirar a escória da prata. Que escória é essa? O pecado. Natureza pecaminosa. Tem que passar pelo fogo. Vai doer, mas vai tirar toda a impureza. E você vai se tornar parecido com Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Tudo começa na cruz, permanece na cruz e termina na cruz. Se coloque de pé, por gentileza.